O roteirista irlandês Grant Linehan, conhecido por criar Father Ted e The IT Crowd, foi preso no aeroporto de Heathrow, em Londres, por 5 policiais armados sob suspeita de incitar violência contra pessoas trans em 3 publicações no X, incluindo um post que dizia: se um homem identificado como trans entrar em espaço apenas para mulheres, cometa um ato violento e abusivo, faça a cena, chame a polícia, se nada der certo, dê um soco nas bolas dele. Vamos falar sobre isso, Sara. Você está por dentro desse assunto? A gente assistiu o debate lá no Piers Morgan, né, no Uncensored, muito interessante. É um assunto polêmico, né? Mas tô eu e você aqui hoje, a gente não pipoca, né? A gente não faz média. Vou deixar você falar primeiro, como mulher, né? O que você acha desse movimento, dessa prisão também, o que está acontecendo no Reino Unido? Muita preocupação aqui nos Estados Unidos em relação à questão da liberdade de expressão, porque um tweet ali, não é direcionado a ninguém em específico, e o cara ser preso assim no aeroporto, como se fosse um terrorista, achei um absurdo. Não achei, lembrando que é um comediante, não achei nada demais no tweet dele. Tem outras figuras como a J.K. Rowling, né, a autora de Harry Potter, que advoga muito pelas mulheres nessa questão dos trans. E, enfim, e aí, Sara? Bom, eu gosto das coisas que ele escreveu. Eu não sei pronunciar o nome dele direito, Linehan. E eu assisti IT Crowd, para mim é uma das séries mais geniais de comédia, já uma das mais geniais já escritas. Father Ted é muito engraçado, muito bom, muito pelo tema, você fica achando que vai ser uma coisa que vai tirar sarro da Igreja Católica, né? Porque é um padre, uma comédia, mas mesmo sendo piada, ele coloca como esse cara, o personagem, ele é burro, mas ele é muito bonzinho. Então, tipo, ele mostra que o cara católico, às vezes, ele é burro, mas ele tem um bom coração. Então, ele também faz uma. Ele não faz uma crítica à Igreja Católica, ele não faz bem uma crítica, é mais, olha, as pessoas são capazes de ser boas e burras ao mesmo tempo, né? E isso é bonitinho, enfim. E quando ele foi preso, eu já tinha lido que ele tinha feito alguns tweets, como eu não sigo ele, eu não tinha ido atrás dos tweets. Mas aí que eu vi que ele foi preso, eu fui atrás. E eu achei que os tweets são claramente uma piada, seja ruim ou boa, são piadas. Ele é um comediante e ele fala, tanto que o trocadilho você dá um soco nas bolas, porque uma mulher trans provavelmente tem bolas, né? Se não tem, tirou, mas às vezes pode não ter tirado, né? Não custa nada se proteger dando um socão. Essa é a piada. Agora, tem gente que não vê humor, tem gente que não vê graça. Agora, você vai mandar uma pessoa ser presa porque você não achou graça na piada dela. Sendo que tem um monte de gente que faz piada para tem que matar J.K. Rowling, tem que jogar granada na casa dela. Ela literalmente recebeu caixa com explosivo na casa dela e ela recebe ameaça de morte o tempo inteiro, então eu acho que e não é piada. Então eu acho que fica, né, essa coisa, aí de um lado pode, do outro lado não. Não, ou não pode para ninguém, ou vai todo mundo preso, até quem faz piada, ou todo mundo fala. Eu sou a favor de todo mundo fala, mesmo que eu não concorde com tudo que a pessoa fale. Era isso que a gente estava falando antes, eu posso não concordar com tudo, mas a pessoa existe, tem o direito de falar o que ela quer falar. A minha posição no aspecto, eu estou falando do aspecto da liberdade de expressão, a minha posição no que ele diz, ou o que a J.K. Rowling diz, é difícil falar esse tipo de coisa assim na cara, né? Porque quem tem opinião sobre esse assunto, se não é opinião X, você vai ser pisoteado eventualmente, você fica com medo, você fica com vergonha, você fica com receio de ser verdadeiro, mas eu concordo com a J.K. Rowling. Com ele não sei dizer porque eu não leio o que ele escreve nesse assunto, mas as coisas que a J.K. Rowling falou sobre esse assunto para mim fazem muito sentido. Eu também. Eu também. Eu tenho a minha opinião é muito parecida com a tua. Acho que a pessoa que é trans, maior de idade, que decidiu fazer a transição ou se identifica como. Principalmente quando a gente fala de mulher trans, né? Que é um homem que se identifica como mulher.
Porque a gente vê muito menos polêmica do outro lado, né, Sara? A mulher que se identifica como homem. Porque ela não representa nenhum perigo para os homens, né, em termos de segurança, de violência, de abuso. Ela também não. Um homem trans não participa de esportes contra homens biológicos, obviamente, né? Porque não, isso aí também não faz nenhum sentido, né? O homem ele se desenvolveu muscularmente, osseamente, né? E aí ele faz a transição ou passa a se identificar como mulher e é óbvio que ele tem uma vantagem brutal, né? E acaba ganhando muita polêmica aí em relação a isso. Mas é verdade. Pô, eu vi uma essa semana impressionante, né? Tem muita coisa acontecendo em relação a esse assunto nos Estados Unidos também. A NBC News, na outra semana, teve aquele tiroteio em Minneapolis, né? E foi um trans que matou aquelas crianças, que atirou naquelas criancinhas. E era um homem, era uma mulher trans, né? Era um homem que se identificava como mulher. E ele cometeu esse ato aí. E no dia seguinte, a reportagem, a NBC News soltou uma nota pedindo desculpas porque se referiu a ele, como homem. E eu achei um puta absurdo, cara. Como é que podia existir essa preocupação? Primeiro esse negócio de Eu acho que não é pronome uma aí é uma preocupação, eu acho que isso não deve, isso não faz diferença no aspecto, como não faz diferença, a o cara é um psicopata, não faz diferença se ele é trans ou não. Isso não faz diferença no crime que ele cometeu. E isso não pode estar relacionado na piração dele, sim, mas no final, o crime que ele cometeu foi um ato de insanidade. E ele ser trans ou não interfere, porque para mim pode ser um tipo de transtorno mental também. Eu não. Tem vários estudos que dizem que é. Como eu vejo, eu acho que é mais complexo. A sexualidade do ser humano é um negócio muito complexo, é muito difícil. Então, você vai falar com uma pessoa ser gay também é um transtorno mental, então começa a ficar complicado. Então, eu não vou colocar nesse aspecto. Mas o fato dele ser trans ou não faz diferença se ele fez aquilo ou não. A loucura dele é direcionada a acabar com o mundo, indiferente se ele é um O cara. que Ele fala queria que assim, o mundo Sara, acabasse, lance, né? o lance é assim, por exemplo, lembra que a gente falou daquele cara, eu nem tava na live, vocês que falaram sobre aquele cara que matou um gari e que tomava um monte de bomba, Ah, e sim. falou, pô, mas o cara tá sempre injetando bomba, é claro que isso dá uma agressividade, mexe com o hormônio e tal. Muitos trans utilizam aí, Ah, né, estrogênio. para suprimir hormônios e tal. Mas ele já tomava um monte de remédio para controle, ele fumava muito vape de maconha com alto grau de THC, né. E para quem fala que não interfere, interfere sim. Isso daí também é sabido e eu não sei por que falam que não é. "Ai, não tem estudo comprovando", tem. Ah, o que acontece, o THC ou qualquer tipo de droga, para quem tem um desequilíbrio na produção de certos químicos do cérebro, ele deixa você em estado de alerta. Se você já tem ansiedade, ele deixa você mais ansioso ainda, ele aumenta a dopamina. O THC aumenta a dopamina. Se você tem um problema no seu cérebro, você produz mais dopamina que o normal, que é o que causa vários distúrbios mentais, que é um problema. A pessoa nasce com um problema no cérebro que produz muita dopamina. Isso pode ser uma defesa do seu cérebro, pode ser um problema, depende. A dopamina todo mundo tem. Só que tem gente que produz a mais. E que quando você fuma, por exemplo, você fuma muita maconha, THC alto, né? Que o grau de THC é muito alto, ele pode causar psicose. Se você já tem algum problema com dopamina. Se você toma medicamento para controlar a dopamina, ou seja, antidepressivo e anti-ansiolítico, as chances de você ter um ataque psicótico com medicação e uso de maconha ou qualquer outra droga é absurdo, assim, mas tanto que você sabe, quem toma remédio ansiolítico não pode ficar bebendo um monte de álcool, não pode misturar com vários remédios, porque o seu cérebro, ele depende de uma certa combinação química para funcionar bem. E sim, está desregulado, e o cara estava fumando muito. Ele, inclusive, trabalhava numa loja de dispensário, né, que é uma loja que vendia maconha legalizada, então ele usava o vape de óleo,
puro THC, é um dos mais fortes que tem. Era o que ele fumava o tempo inteiro. Mas tinha esse problema, ele sempre teve ansiedade desde moleque, tinha depressão, e a mãe separou do pai, e ele ficou mais mal ainda, e a mãe pegou esse menino e falou: meu filho tem depressão, ansiedade, o menino deve ter um problema emocional, e ela achou que ele tinha distúrbio... como é que você fala? Esqueci a palavra. Disforia de gênero? Disforia de gênero. Ela achou que ele tinha isso, ele tinha 16 anos, quando ela falou, eu acho que você devia ver isso, eu acho que você tem isso, aí ele foi, e ela meio que apoiou a ideia dele ir começar a fazer tratamento hormonal. Só que ele não queria mais ser, só que ele não sabia como voltar atrás. Então ele foi ficando cada vez mais louco, que ele já não era uma pessoa normal, entendeu? Então, assim, eu acho que fosse ou não trans, ele saía matando do mesmo jeito. O cara tipo, as pessoas têm problemas. O que me incomoda é as pessoas têm problemas mentais graves e elas são direcionadas, infelizmente, a se entupir de remédio aqui nos Estados Unidos. E a Big Pharma não é mentira. Ela vende esse monte de medicamento, que é um monte de hormônios, e são caros. Eles custam caro. Então, o plano de saúde cobre tratamento hormonal. Então, todo mundo sai ganhando, entendeu? É superfaturado. Qualquer medicamento em farmácia de plano de saúde é superfaturado aqui. Você sabe disso. Remédio, você sabe que custa $16, aparece na sua nota lá como $200. Você sabe que ele custa $16, mas no plano ele consta como custa $200, porque eles fazem... subsidiado, né? É lógico. Então, tudo é muito manipulado. E, sim, eu acho que tem um grave problema aqui nos Estados Unidos, que é dar esse diagnóstico. Eles pegam crianças, geralmente crianças com distúrbios mentais, não, às vezes nem sempre graves, mas crianças com ansiedade. Tem estudo associando crianças com grau médio, não alto, tá? De autismo. Médio, não o alto, aquele que a criança é incapaz de se virar sozinha, mas aquele médio e baixo também associa muito com disforia de gênero, porque a criança que tem o nível de autismo não tão alto, ela tem um self-conscious diferente da criança que tem muito alto. Então, o self-conscious dela, ela consegue se olhar e se ver estranha perto dos outros, ela vê que ela não é igual a todo mundo. Então, na cabeça dela, ela não entende o que é isso. Aí, quando ela começa a ver essas ideias, tipo, você pode ser assexuado, então isso tem a ver com o seu gênero. E às vezes não tem nada a ver com gênero. Muitas das vezes não tem a ver com a sua sexualidade, não tem a ver com seus órgãos reprodutores. É uma coisa que está no seu ser, assim, não é? Então, eles estão diagnosticando muita facilidade aqui, tá? E esse cara pode ser uma prova disso, pode ser uma prova de que isso está sendo prejudicial e está piorando o estado mental dos jovens. Pode ser que sim, mas eu acho que precisa de mais estudo, sempre. Mas o que esse cara fez, eu acho que ele faria sendo trans ou não, na minha concepção. Ele já... O cara, se você vê as coisas que ele fala, o cara tá muito louco. Ele não tem uma... Ele não luta pelo... trans isso, trans aquilo. Ele não tem esse bandeirinha, sabe? Que ele não fica nessa. A loucura dele tá virada para outro lugar. Hoje eu vi um adesivo num carro, que eu saí para almoçar com a minha família, um carro aqui, é um adesivo da bandeira trans, e no meio tem a sombra de um fuzil. Aí tá escrito assim, igualdade, luta para ser igual, né? Tem que lutar para ser igual, ou seja, tem um braço da luta trans que é armado. Não sei se você já ouviu falar disso, mas tem casos de... E o governo Trump está tentando banir aí o acesso de pessoas trans a armas, porque eles associam a essas outras questões aí, a depressão, a problemas psicológicos. Eu concordo com você que o diagnóstico está muito sendo feito de forma muito fácil e rápida. E muita mãe. É uma coisa muito de mãe fazer. É uma coisa de mulher fazer, infelizmente eu tenho que falar, que é coisa de mulher. E mulher, nos Estados Unidos, mulher liberal branca, faz muito isso aqui. É bem diferente do Brasil. Quando as pessoas comparam aqui com o Brasil, as pessoas, elas acham que o trans brasileiro é 1000 vezes diferente do brasileiro. A nossa cultura brasileira é muito diferente da cultura aqui. O trans aqui, ele é fisicamente diferente, ele é mentalmente diferente, ele luta pela causa de uma maneira completamente diferente. As coisas aqui são bem diferentes, elas são mais agressivas, inclusive, de uma maneira meio, cara, violento, né? O negócio fica violento.
E essa a mãe, por exemplo, a arma que esse cara tinha, você fala, quem que deu essa arma para esse cara? A mãe. A mãe levava o cara em escola de tiro, ela tinha arma, ela gostava de arma, e ela mostrou para ele, ele também começou a gostar de arma, e as armas que ele tinha, foi ela que deu. Ela comprou e deu para ele. Tanto que quando a polícia pegou, foi atrás dela, ela chamou um monte de advogado. Ela sabe que ela vai ser incriminada, e com razão. Essa mulher tem uma culpa absurda no filho dela ter entrado nessa loucura. A culpa é dessa mãe. 100%? Não, porque também já era adulto, mas ela tem uma culpa muito grande nesse filho ter feito isso. Ou filha, ou enfim. A gente, essa é uma questão aqui nos Estados Unidos, acho que no mundo todo, no Ocidente principalmente, mas nos Estados Unidos é realmente um absurdo a quantidade de pessoas. A gente já falou sobre o assunto aqui várias vezes. 70% da população toma pelo menos um antidepressivo. Porra, é quase o país inteiro tomando antidepressivo. Tem gente que toma vários, eu conheço, a gente vê pessoas que funcionam à base de pílulas aqui nos Estados Unidos, tá? E aí, então você tem essa situação que é gravíssima, pessoas fragilizadas, pessoas dopadas, né? Muitos jovens estão tomando mais do que pessoas mais velhas, né? Uma facilidade muito grande E para desde emitir muito diagnóstico. novinho. Isso que é foda, criancinha, você leva. Aí Criança. meu filho não para quieto. Aí ele tem autismo e ADHD, aí já dá Aderal. Aderal é um bagulho extremamente viciante. Dá Aderal para Ritalina. criança de 8 anos, cara. Aderal. Pô, não. E aí E é você tem normal, é a normal, todo mundo gente toma é Aderal. normal, a gente tem essa situação, e aí entra a questão da sexualidade, que, por exemplo, fazer a transição de gênero, sugerir, que é um caso de disforia de gênero, também é muito fácil em vários ambientes, na escola, principalmente nos estados liberais, Vira uma eh, turminha, você entra para uma gangue. na pediatria, o médico, né, que convence os pais, muitos pais também, dependendo da ideologia, abraçam essa situação com muita facilidade, né? E aí eu não preciso nem falar da universidade, que aí é loucura total. Cara, você tem uma noção, na escola da minha filha, não tem, tipo, tem grupo de teatro, grupo de xadrez, que tem os grupos que se reúnem à tarde para fazer as atividades extraescolares que eles mesmos determinam. Então, acho que você deve ter visto isso, tem grupo que joga xadrez, joga Magic, você pode Uhum. fazer os clubes da escola. E a escola apoia, libera sala, libera espaço, organiza, ajuda a organizar evento. E na escola da minha filha tem o grupo de trans. Ai, você é trans, vamos nos unir. Aí eu me pergunto, o que essas crianças fazem nessas reuniões? O que elas ficam fazendo? Falando sobre a sexualidade delas, é isso? E que diferença isso faz para elas? Tipo, que coisa mais esquisita, elas são criança. Porque Que que vocês... é muito diferente da homossexualidade, Sara. É muito diferente. Quando eu vejo menores de idade, você pega a saída de escola aqui, É, a molecada de 12, 13 anos, assim, jo- Portland, né? vários assim que você não Todos aqui. você não sabe quem é menino, quem é menina. Não, mas por exemplo, na escola da minha filha, quando começa o ano letivo, todo mundo coloca broche. She, her, him, he, Pronomes, they, né. them. Você não é obrigado, mas se você quiser, você coloca para as pessoas poderem. Os professores não sabem, né? Todos quem quer ser chamado como o quê. Aí, no começo do ano, você recebe um aviso falando: olha, preencha esse papel em como seu filho quer ser chamado. Se ele não quer usar o nome dele que ele nasceu, que é o nome que está aqui no registro da escola, avisa qual nome ele quer usar. Só não põe um nome para cada professor, tá? O nome que ele escolher vai ser o mesmo para todos. Isso eu acho É. muito bizarro. Não, desculpa, eu tenho 42 anos, eu sou um velho, entendeu? E, assim, eu vejo certas coisas aqui nos Estados Unidos realmente, e que os Estados Unidos acabam exportando para outros países, né? Como insanidade, cara. É Para mim insano, é é insano. insanidade. Do mesmo jeito que o cara, o fulano ficou debaixo de chuva no quartel esperando um golpe de estado, ou rezou para um pneu também, né? Para não achar que o cara, pô, é uma posição política, não é, é uma posição, pô, de pai. Eu já fui um cara que me identificava como mulher, não, tô brincando. Me identificava como um progressista, porque eu sou de esquerda,
e continuo sendo de esquerda, né, mas é uma outra visão. Agora, eu me considerava progressista e aceitava certos posicionamentos dessa galera de forma muito, não interferia na minha vida, sabe. Então, porra, beleza, Deixa as cara, pessoas. tem que respeitar todo mundo, cada Uhum. um vive o que quer e cada um tem o direito de. E quando você tem filho, teu filho começa a ir pra escola e certas situações aparecem, você começa a repensar um monte de coisa, meu, sabe. É, Porque eu não, se o meu filho for homossexual, se o meu filho for transexual, quando ele for um adulto, pô, pra mim não vai mudar nada, juro por Deus, nada. cara. Agora tem que ser uma decisão, sabe, tem que ser uma coisa muito séria, tem que ser muito sério, tem que ser muito investigado, não dá para o teu filho de 12 anos, de 8 anos, de 10 anos falar: eu acho que eu Não sou mulher". sabe o que Pô, é sexualidade, não vamos sabe meter o nada. hormônio, ó, vamos suprimir Ele não a. produz hormônio nenhum ainda, como que você É, quer enfiar hormônio nele? não dá, Que cara. loucura, Isso é gente. loucura, é loucura, é loucura. Não é transfobia, é loucura mesmo, Isso é sabe. loucura. E agora a J.K. Rowling, quando ela se posiciona em relação às mulheres, porque é muito louca, a mesma galera, pô, que fala em empoderar as E ela é mulheres. super liberal, hein. Ela é É, super liberal. a mesma galera que, pô, que sempre lutou aí pela causa, do feminismo, né, por mais direitos para as mulheres e tal, é a galera que luta por mulheres trans aí ocupando o espaço das mulheres biológicas aí, sabe, tirando oportunidades. Pô, no esporte é bizarro, assim, É horrível. e assim, é uma parcela muito pequena da sociedade, entendeu? Para Muito pequena movimentar e tanta ínfima. coisa, Exato. né. Pô, banheiro, o esporte, porra. Não, há uns meses atrás teve uma competição numa high school da Califórnia, que, as pessoas não queriam que um menino trans participasse do evento de ginástica. É aquele que você corre, joga coisa, é um que você faz várias atividades. Eu esqueci quais são, mas enfim, isso não importa. O que importa é, muitos pais não queriam, e alguns pais queriam. Falaram, não, ele tem que participar junto com as meninas. E muitos pais falaram, não, isso é injusto. Aí o que a Califórnia fez? O governador já tinha lançado um negócio falando que pode participar sim, é para participar sim. Homem trans pode participar de esporte feminino. Só que a escola estava num. Tipo, a gente não quer também ser injusta com as meninas, porque o cara tá. O cara. A trans está indo muito melhor. Tipo, muito acima. Ela corre muito mais rápido que as meninas. E aí, o que a gente faz então? Então vamos fazer assim. Sabe o que fizeram no pódio? Eles fizeram medalhas. 2 medalhas de ouro. Então sobe a primeira menina, é a trans, porque ela ganhou em tudo. Aí sobe a segunda, que pegou segundo lugar, mas ela é ouro. Como assim? Ela é ouro, então ela é a melhor menina entre as meninas? O que essa outra menina está fazendo aqui, então? O que está acontecendo? Isso não faz sentido nenhum. Cara, eu tô assistindo um programa com meu marido, que é um programa que é tipo aqueles bagulho de esporte, é um programa, acho que é japonês. É japonês. É tipo o cara mais forte. São 50 pessoas e cada uma tem fazendo vários exercícios durante vários programas e os vão sendo eliminados. Então tem jogador de futebol. Meu marido sabia o nome de um lá, chamava Okubo. Acho que é o único que ele sabia o nome de todos os esportistas. Tem jogador de beisebol, jogador de basquete. Tem muitos esportistas. Tem vários esportistas e tem tipo já 5 mulheres. O resto era tudo homem. E eu, obviamente, como eu sou menina, torço para as meninas. Só que as meninas estavam jogando, elas estavam competindo contra homens. Elas não passaram da terceira prova, nenhuma delas passou da terceira prova. A primeira prova era, tipo, subir um morro de neve. Não era um puta morro, mas era uma subidinha íngreme e estava na neve. E os caras não estavam preparados, eles não sabiam exatamente quanto tempo eles iam demorar. Então teve que fosse muito rápida no meio do caminho, não aguenta. Então é mais resistência. As meninas conseguiram, porque elas foram devagar sempre, sabe? Que é uma boa técnica para quem faz esse tipo de trekking. Só que aí na de abdominal, que é tipo os cara batendo 500 abdominal, e aquela abdominal que você faz um declínio. Tipo, as minas 20, 40 abdominal declínio, elas caíam, tipo, você caía do negócio, você era desclassificado. Os caras lá batendo 600 abdominal. As meninas caíram no 40, cara. Nenhuma passou do 100. Eu fiquei, assim,
triste, porque é triste porque é exatamente isso que vem na minha mente. A gente torce pelas meninas, mas a gente sabe que as meninas nunca vão superar os meninos. E quando naturalmente superam, cara, nossa, é uma alegria tão grande ver uma mulher superar um homem sendo mulher, porque a gente cresce ouvindo que a gente é mais fraca, a gente cresce ouvindo que a gente não é engraçada, a gente cresce ouvindo que a gente é interesseira, a gente cresce ouvindo que a gente não é inteligente, que a gente só quer dinheiro. A gente cresce numa sociedade que fala muitas das coisas pra gente. Isso para algumas pessoas para outras não. Mas você ser uma menina e conseguir ganhar as coisas, tipo, não tinha aquelas camisetas das meninas feministas, lute como uma menina, você já viu isso? Sim. Fight like a girl. Porque era uma ofensa falar, you fight like a girl. Aí elas meninas tentaram transformar isso numa coisa, não, uma menina sabe brigar. Mas quando você pega um moleque e falou, você luta igual a menina, você tá falando, cara, você tem você desmunheca. Porque essa é a verdade, mulher não tem munheca. Nossa munheca é mole. A gente não consegue arremessar a bola, porque a nossa munheca quebra. Isso é genético, isso é genética feminina. A gente não consegue arremessar uma bola longe com o pulso. Nosso pulso, o pulso do homem naturalmente trava. Ele tem uma trava aqui que ele para no cotovelo e o homem consegue jogar uma lança, por exemplo. É para isso que serve. A gente não consegue, a gente desmunheca. Então a gente nunca vai arremessar uma lança na mesma distância de um homem. Isso não tem a ver com força, isso tem a ver com um negócio que a gente não tem controle, que é como você desmunheca. Entendeu? A gente quebra o braço. Então, a gente vê esse tipo de coisa e fala, pô, a gente consegue. Você vê a menina jogar a bola mais longe que o cara, nossa, isso dá uma alegria. Mas é o que eu estava falando aquele dia, que a gente estava conversando aquele dia no grupo. Que quando você vê, eu estava vendo outro documentário sobre a história do videogame no mundo, e o primeiro campeonato de arcade do mundo foi de Pac-Man. E o documentário falava, o primeiro campeão de Pac-Man do mundo foi uma mulher. Nossa, eu virei para meu marido e falei, cara, foi uma mulher, não acredito, eu não acredito, que coisa maravilhosa, que coisa linda, e corta, filma uma pessoa ganhando. É uma criança, eu não consigo distinguir se é homem ou mulher. Tinha o cabelinho aqui, sabe aqueles moleques com cabelo tigelinha? Foda-se. Na hora que corta a câmera, é um cara velho, gordo, de peruca. Parecia o detetive, pastor. Porque ele tá com uma peruca igual aquela loira de He-Man. Aí você fala, gente, não é uma mulher que ganhou o primeiro campeonato de Pac-Man do mundo. É um cara. Mas não é uma mulher. Como mulher, eu sei que ele não, ele não tem um cérebro feminino, ele não passou o que uma mulher passa. A gente sempre é colocada como mais fraca. Não dá para a gente, pelo menos, tentar ser mais forte um pouquinho, não. Porque a gente tem que aceitar que um homem é uma mulher. O contrário, jamais. É importante. A mulher não vê a importância em se transformar um homem, mas o homem vê uma importância imensa em ele se transformar numa mulher. Eu acho que é uma situação que é exatamente isso, no final das contas, e acho que a J.K. Rowling acaba simbolizando isso. As mulheres que não apoiam esse movimento não estão sendo escutadas, né? Estão sendo Porque a gente é silenciadas vista ou como. discriminadas. Se eu tenho alguma coisa transfóbico, imagina que eu tenho alguma coisa contra. Eu acho que todo mundo tem direito de viver a vida, fazer as coisas, mas eu acho que não é todo mundo tem o direito de sobressair aos meus direitos. Você entende? Eu, como mulher, eu e todas as mulheres hoje só estão aqui porque as outras mulheres, nossos antepassados, sofreram e ainda sofrem um preconceito. E uma coisa horrorosa pelo mundo inteiro, várias leis, a Sharia, por exemplo, que faz com as mulheres nos países islâmicos, as leis que te obrigam a casamento forçado, como é em países como na Índia, alguns países da Ásia. A mulher ela é produto de tráfico humano ainda absurdamente em proporção a um homem, mas absurdamente maior. Ou seja, o que a gente passou pela história da humanidade, cancela tudo, gente. A partir de hoje, mulher é uma construção social. A partir de quando? A partir de 2010, então, a existência do ser humano mulher passou a ser uma construção social. Isso Parece até um círculo, né? Assim, primeiro a mulher saiu de uma situação, aí ela obteve mais direitos com muita luta e tal, e aí a roda girou. A roda girou e agora
a mulher trans, que na verdade é um homem, tá, porra, sobressaindo aí a mulher biológica, né? É E vai muito louco. sobressair. Em esporte, vai sobressair, entendeu? É difícil. Pô, você imagina se chegasse hoje e falasse, olha, campeão mundial de xadrez do mundo é uma mulher, e é uma mulher biológica. Cara, eu ia ficar... Que alegria, cara, que felicidade. Eu sei que isso é quase impossível. Eu acho que, sei lá, uma mulher deve estar, sei lá, na 10ª posição. Mas foda-se, entendeu? Tipo, é que nem pegaram a Venus, acho que a Venus Williams, ou a irmã dela, Serena, para jogar tênis com um menino que tava, era tipo, sei lá, 25º. Só que o moleque tinha tipo uns 16, 17 anos. Ela perdeu. Tipo, ela era uma das maiores jogadoras de tênis do mundo e ela perdeu para um menino que era um dos bons, mas não um dos melhores do mundo. Mas ele é um menino. Ele corre mais rápido, o reflexo dele é Né? melhor. Sempre que tem Ele Copa do Mundo, alguma competição de futebol feminino, elas vão, a seleção brasileira, outra seleção dos Estados Unidos, que é a melhor que tem, vai treinar contra o sub-14, sub-15 de algum clube aí, leva uma cacetada, né? Não Eu sei tem. que a gente leva uma cacetada. Você acha que mulher trans vai querer entrar em MMA? É, pois é. Vai querer? Não vai, cara. Ela vai, Não, eu vai, acho que o principal é o vice-versa, ela vai encher a cara das minas de porrada, é isso então? Porque ela vai sobressair, ela vai encher a nossa cara de porrada. o principal é o oposto, né, Sara? Você não vê homem trans, né, Não, mulheres sabe por que biológicas eu que se sempre falo isso? identificam como homem aí O disputando homem nada trans, contra o homem homem trans não biológico. faz isso porque mulher é educada. Até quando vira homem, a mulher é muito educada. Que coisa. Vamos ler uns comentários aqui. Cadê? O construtor Nossa, é Magento bastante. falando que o comediante lá falou é a coisa mais antiga do mundo. Chama-se teste do Pebolim, muito usado em baladas nas décadas de 90 para identificar as... Meu Deus, construtor Magento. O Enio falando, o único caso que lembro de confusão em banheiro por a pessoa ser trans foi numa academia em Pernambuco. Tipo, ela era mulher e nem trans era. É, mas tinha barba. Tinha barba. É? Mas aqui, Tomava, aqui nos tomava Estados suco. Unidos tem muito, hein, Sara? Tomava Aqui. suco. Eu vi a foto da mulher. É, Tomava suco. Isso aqui, ó. Igual Homer Simpson, ó. Cara meu Deus, cinza, brother. Não, que doideira. não. É, cadê? O Fábio falando aqui, deram salvo-conduto para as minorias. As mortes das crianças ficaram em segundo plano quando erraram o pronome da criminosa. Total absurdo. Nesse caso, sim. Eu acho que quando parte para a questão política aí, de legislação, cara, tem alguns partidos, né? Aqui nos Estados Unidos, o Partido Democrata, que acaba abraçando aí algumas causas que são causas aí quase irrelevantes para a sociedade, né? E eles abraçam com vigor, colocam como prioridade, são as famosas causas 80-20, né? É que é pop, né? É o que as celebridades querem comentar, é o que o povo de Pois Hollywood é, quer mas não comentar. tem mais Ninguém apelo quer. com o eleitorado, né? Não tem mais Não, apelo. as pessoas estão sem dinheiro, as pessoas estão É, passando necessidade. boa, é verdade, cara. Eu sempre falo isso. E é de propósito, né? Eles deixam essa questão econômica e social de lado, porque acaba não É tendo muito que. complicado para o povo entender. Não O tem povo é, como botar. Não o precisa povo é colocar o muito dedo na burro. ferida, né? Vamos discutir assuntos irrelevantes. Porque aí não precisa discutir o sistema de saúde, não precisa Uhum. As discutir big pharma, como que elas funcionam o aqui, o excesso lobby. de medicamento. É bem isso mesmo. É, O Enio falando que ninguém debate a facilidade do cara entupido de medicação com discurso de ódio evidente conseguir adquirir uma arma. Pois é, e é o que eu falei, vale para os dois lados, né? Porque, É muito aliás, fácil, gente. esse caso em Minneapolis não foi o único, já tiveram outros aí, meio que tá virando tendência aí, pessoas trans cometendo esse tipo de ato, né? Então, realmente São como pessoas a que senhora... já demonstravam algum tipo de problema mental e que nos Estados Unidos hoje a evolução do problema mental é virar trans. Eu acho que isso se confunde muito porque no Brasil a gente não está vivenciando isso porque aqui as coisas quer dizer, lá no Brasil as coisas são diferentes. As pessoas não vivenciam a pressão do problema mental associado a isso lá, entendeu? Aqui
é muita medicação, é muito tratamento, é muito a saúde mental, a saúde mental, a saúde mental, mas é para vender remédio, a gente sabe E você disso. pega um jovem, né, Sara, e você traz essa questão, ó, será que não é, começa a ventilar desde cedo, será que não é disforia de gênero? Aí é É, na escola, é no pediatra, se ele for para, todo né, na lugar tem universidade. isso. Então Cara, é para você difícil hoje também. você entra no aplicativo, juro por Deus, tem um aplicativo, né, de plano de saúde, você já deve ter visto isso. Tem uns que você começa a pré-consulta no celular mesmo. Eles perguntam: "Ah, você quer marcar consulta? Ah, eu tô com dor de garganta". Tipo, tá assim, juro por Deus, tem dor de garganta, dor na coluna, alergias, disforia de gênero. Tipo, o cara colocou na mesma lista dor de cabeça, dor nas costas, sei lá, espinha na sua cara e disforia de gênero. Tipo, tá ali. Você entendeu como é bizarro? É. Na hora que eu vejo isso, eu falo, gente, isso não é normal. E Isso é não é muito uma coisa tão sério. simples É como muito dor de sério cabeça. porque não é o tipo de coisa que se você se a pessoa é jovem e lá na frente se arrepende, cara, se ela fez Mas a tá, transição, cara, como é cara, que tá tão faz? banalizado que tá colocado na mesma categoria de dor de cabeça e sei lá, pereba na pele, cara. É, Aqui no Brasil eu não sei, mas aqui nos Estados Unidos é geral, é geral. Criança muito de louco, né. 8, 9 anos. A esquerda no Brasil tá sempre criticando os Estados Unidos Mas e copia tudo de copia merda. tudo que é merda, copia, cara, é impressionante. Eu falei outro dia, eles estão sempre elogiando a China e eu falei na última live, eu falei: "Pô, tem muita coisa na China, na política do governo chinês que seriam muito apreciadas pelos conservadores, em Bicho, todo implanta. lugar". Não é nem na China, que o povo hoje gosta de falar da China, mas quando você lê sobre a Rússia soviética, a União Soviética, puta que me pariu, brother. Disciplina, cara, amor à pátria, é uns negócios que Gente, é militar, o negócio é militar, é ah, força militar, é tudo que vocês odeiam, ô ciranda de pau, batendo pau aí, sei lá, é, sabe? pois é. E aqui nos Estados Unidos tem tudo que os caras, porra, lutam, né, Nossa, tudo que o aqui é Brasil tudo que é bom, liberado. os cara quer destruir para copiar as coisas ruins daqui, cara. É bem Não. isso. Fiz chapinha falando aqui, esse alto índice de diagnóstico entre jovens não seria reserva de mercado? Vai a mãe com o filho no médico e fala como ela vê o filho, com base na avaliação da mãe, a criança é medicada. É, mas, pô, cara, é tão louco, depende do estado, né, que os estados têm muita autonomia aqui, Os mas cara depende do faz estado, 1, 2 se consultas, o já dá o diagnóstico. o professor fala, se a escola falar alguma coisa, pô, você tem que, o pai e mãe aqui tem que estar muito de olho, tem que acompanhar muito, né, tem que se impor nas reuniões aí, né, as reuniões escolares, sempre eu e minha mulher, porque você tem que se impor, eles têm que entender que você tem seus posicionamentos ali, senão a escola, não tá nem aí para medicar teu filho, pô, é 2 segundos, meu. Ah, a criança quer entrar no grupinho, né? Ah, tá tendo um grupinho à tarde de crianças trans. Aí tá os mais legais da escola. Vamos todos entrar. Tipo, é isso. Que remédio que você tá tomando? Você tá tomando hormônio? Sabe umas coisas assim? Juro, vira isso. Tipo, antigamente tinha gangue de gótico, skatista. Hoje tem a gangue dos trans, cara. É. Ah. Que o Bottini falou: "Falhei como homem, vou trocar de sexo". É, no esporte tem alguns casos no esporte, aquele nadador, né, o Lia Thomas, né, que ficou bem Ah, famoso aqui, foi bem bizarro, assim, o cara era nadador, não tinha porque quando a gente aqui nos Estados Unidos, principalmente na escola, na high school e na universidade, a gente não tá falando só de um campeonato interclasse igual no Brasil, a gente tá falando de bolsa, de definir o futuro. Aquela você moça entra ou sai de uma escola boa pelo esporte que você pratica. aquela moça que perdeu para a mulher trans ali, ela perdeu o futuro dela foi totalmente alterado naquela derrota, né, ela perdeu bolsa em boas universidades, então é muito sério, muito mesmo. Cadê? Aqui, hoje em dia querem banalizar a biologia como se ela fosse uma fantasia. O Aqui o Enio falando: "Fiz chapinha, tenho a mesma opinião com tanto diagnóstico de autismo e TDAH, o mercado de diagnóstico e terapias e tratamentos caríssimos está super aquecido no Brasil. Turma de 20 alunos, 14 diagnosticados". É, realmente tá a gente, né, já É um falou algumas vezes mercado, sobre cara. A isso. galera faz muito dinheiro.
Não, agora tá cheio de adulto, né, Sara, falando, pô, É descobri porque que a tem... mãe fala: "Ai, foi vendo meu filho que eu descobri que era também. Não, mas tem uns adultos agora, descobri, você vê umas Ai, entrevistas, cara, descobri que eu descobri sou que eu a tenho au". um leve grau de autismo, né, cara. Tem uns cara que faz teste online, mano. "Ah, eu gosto de organizar as gaveta por cor, eu tenho autismo". Não, cara, É, não. David Juro por Beckham. Deus, outro dia eu vi um assim: você quando" tinha várias coisas. "Você quando faz isso, acontece aquilo? Quando você faz isso", aí, juro, uma das coisas para você ter TDAH é: "Você se molha muito quando lava a louça?". Mano de Deus! Tipo, você você lá se molha quando lava a louça, você pode ter TDAH. Quê? Qual que é a lógica de mente é essa, cara? Aqui eu Ah, conheço gente que tem orgulho de ter TDAH. Você se reúne com essas pessoas na casa das pessoas, as pessoas vão perguntar: "Você já tentou tomar Adderall?". Como se estivesse falando: "Ah, cara, você já tomou um chazinho de camomila?". Não, toma Adderall. "Ah, eu tomo Adderall". Quantos você toma por dia? Juro, quantos miligramas você está eu estava tomando? numa A festa galera com a fala: "Tem que ser, cara". estava numa festa de criança, a gente levou nosso filho, estava eu e minha mulher, e batendo papo com vários pais ali, né, com o pessoal, e aí daqui a pouco alguém falou que estava com dificuldade para dormir e tal, e aí um falou: "Ah, eu resolvi isso aí, tô tomando Rivotril, 5 gotinhas toda noite, meu, tô dormindo igual uma criança". Daqui a pouco foi um atrás do outro, sabe, falou: "Ah, eu tomo tal, eu tomo outro, eu tomo isso, eu tomo". Eu fiquei olhando assim e falei: "Puta", a festa inteira, todos os pais ali, tudo pai de criança pequena, da idade do meu filho: "Ah, eu tomo isso, tomo aquilo". Eu falei: "Nossa, cara, acabou, meu". Muito Imagina que eu louco. quero apagar de madrugada, sendo que eu tenho filho. Se um passar mal, se um me chama, eu tô lá capotada, drogada na cama. Tá louco, cara, que loucura, meu. O o Bottini falando: "Uma grande falha racional humana é essa insistência na distinção de gênero e raça. Por ser homem, é ser forte. Mulher fraca, questão de raça em achar que existem superiores". Enfim, é um problema e é um problema que não vai ser solucionado tão cedo. Na verdade, eu acho até o contrário, acho que a gente está caminhando para um É um cenário. separatismo, parece uns apartheid social, cara. Aconteceu essa semana, não sei se chegou a ver, uma moça ucraniana entrou no ônibus, você viu Ah, eu esse vi caso? horrível isso. Preferia não ter visto, mas É, eu vi. tô chocado até agora, uma moça aqui refugiada da Ucrânia, fugiu da guerra, Mas aí é um foi negócio na manicomial, né. nossa, O cara foi na claramente tem problema Carolina do mental, Norte, né. cara A moça entra. claramente com problema mental. Não, ela entrou no ônibus, sentou, atrás dela tinha um homem negro que ele simplesmente tira uma faca e corta ela e mata ela, e todo mundo vê o cara pingando sangue na Psicose, faca. o cara tem um ataque de psicose, ele tinha esquizofrenia. Esquizofrenia é uma Então, doença muito grave que mas não o a cara pessoa tem foi que ficar preso, esse internada. cara foi preso Sim. 14, 15 vezes, e como é que sai? Foi diagnosticado com esquizofrenia Porra, grave, ele foi diagnosticado, só que você não tem manicômio, você não tem onde pôr essas pessoas, porque ele tem um problema mental, então ele não vai para a cadeia comum. Aí ele vai na cadeia, não existe. Então solta. E aí o que vai acontecer eventualmente é um cara desse fazer isso. meu Pessoa Deus. que tem esquizofrenia, se não for tratada com medicação, e aí é outra coisa. Se uma pessoa com esquizofrenia não tem tratamento, e é um tratamento, dependendo do grau, você tem que tomar uma série de medicações. Cara, você vai viver chapado por essa sua vida, tá certo? Você está tendo ataque de psicose. Ataque de psicose, você fica violento de um segundo para o outro. Então, uma pessoa com esquizofrenia grave, ou ela fica chapada, dopada o dia inteiro, ou ela não tem como controlar, tá? É uma coisa muito difícil. Então, tem que estar internada num lugar. E mesmo assim, a pessoa não é obrigada a tomar medicamento por lei. Ela pode falar que não quer tomar o medicamento. Então, não tem internação compulsória, não tem medicação obrigatória, então nada é. Você entende? O que você vai fazer com uma pessoa dessa? Ele está simplesmente excluído do sistema de prisão, tá? Carcerário. Ele não pode. Onde você vai pôr essa pessoa? Vai ficar É. solto e vai matar uma pessoa inocente. Se não fosse ela, teria sido. Mano, ele teria matado qualquer pessoa que tivesse sentado no banco da frente. Mas foi ela, né, Sara? E aí a Por imprensa, ter sido uma. Por ter sido uma. A história de vida dela triste pra cacete. Por ser uma mulher branca, né? uma pessoa procurando refúgio nos Estados Unidos.
num país que hoje parece que não quer dar refúgio para ninguém, mas isso não é verdade, né? Hum. Mas E assim, aí, e a mídia, corporativa, que é muito mais liberal, aqui praticamente só tem a Fox News, né, cara, no eles não mainstream. deram a notícia, Eles não evitaram dar a deram a notícia. notícia, porque era um homem, negro, né, cara, então eles ainda entra Portais essas grandes questões. não deram a notícia, tanto que eu estava comentando antes de ontem com meu marido, falei: "Você viu isso?" Ele: "Ah, não vi, não apareceu em lugar nenhum isso daí", como se eu É, estivesse inventando. sim, Falei: "Cara, não estou inventando, o que que você lê?" Ele lê os básicos, ele lê aqueles que estão na lista dos maiores, New sim. York Times, entendeu? CNN, ele acessa isso. É muito difícil aqui nos Estados Unidos, e as pessoas entenderem, é isso que a gente está sempre tentando colocar. Aqui as pessoas escondem muito, muito mais notícias. O Brasil é um país fodido de várias formas, mas lá pelo menos não é tão claro essa, esse Viés. bigot, viés, entendeu? Aqui ser bigoted tá na cara, tá na sua cara o tempo inteiro. E você tem que lutar para encontrar informação aqui. Nos Estados Unidos É. ainda, no Brasil ainda não é assim. Não, Ainda. aqui realmente é uma loucura, né. Você vê a diferença quando aconteceu com o George Floyd, como foi, né, que acabou desencadeando protestos aí, né, e uma confusão generalizada em várias cidades, e nesse caso aí simplesmente não dão a notícia, né. O Nem cara não dão a cometeu notícia. o cara não cometeu esse crime porque ele é negro, né. Não, ele é maluco. E Não, ele aí tem uma mesmo assim doença eles mental grave, vai, não pode falar que é maluco. Ele tem uma doença mental gravíssima e não porque devia se estar solto na rua. porque aí começam aí os caras vão atrás de tudo, né. Pô, mas por que que ele foi preso e solto 14, 15 vezes, Tantas né. O que que vezes, aconteceu? exato. Quais são as falhas na justiça? Quem foi o juiz que Mas não é liberou? interessante? Esse menino, doença mental. Esse assassino esfaqueou a menina no ônibus, doença mental. Tanta gente aqui com doença mental e mesmo se entupindo de remédio. Tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada com os Estados Unidos. É Tem muita doença mental. muita coisa errada. E aí mistura, o Enio tem razão, com muita arma, fácil acesso em muitos Nossa! estados, é a receita aí eles culpam o GTA, né, cara. Ah, é. E música também. Ah, porque a música, cara, não é isso. O povo aqui é louco, cara. É, é. Eu penso muito nisso todos os dias, sabe, Sara, porque você vai ao supermercado, qualquer dia, você vai ao cinema, qualquer lugar que Mas você tá tudo tiver, bem. Mas você manda pode seu filho ser. para a escola todo dia. É. Não, eles fazem, meu filho é pequenininho, cara, eles têm os drills lá, eles têm Tem os uns drills, é treinamentos. horrível. A primeira vez que minha filha teve drill foi quando ela tinha 4 anos, na pré-escola. Ela voltou contando o que que era o drill. Cara, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar de desespero, porque dá É, desespero. nossa, Apesar de você acordar todo dia aqui e falar: "Pô, pelo menos eu não tô no Brasil", porque lá aconteceu muita merda, tipo, em questão de segurança comigo, tal, e com a minha família, coisas horríveis mesmo, não vou ficar contando desgraça. Que aqui eu tenho essa sensação de que eu não tenho tanto medo, mas ao mesmo tempo, esse negócio de tiroteio em escola é um negócio que me dá muito desespero, a ponto de já ter pensado em fazer homeschooling, mas ao mesmo tempo não, porque homeschooling é muita loucura, cara. É é. uma coisa muito que eu acho que às vezes pode até causar mais problema mental do que É porque o cara lá porque foi homeschooled, né, o moleque durante um pois é. bom tempo. A interação humana, né, socializar, pô, é fundamental, e as pessoas estão cada vez mais É. isoladas, vários jovens Uhum. isolados aí, a gente tá vendo o resultado disso, né. Pandemia também deixou muitas Pandemia sequelas, destruiu tudo, alterou o comportamento, né, de várias Nossa. pessoas aí, de faixa de gerações inteiras aí, então, realmente é complicado. Eh, Cadê? A Fernanda Abreu aqui falando que os Estados Unidos é o pior país do mundo Olha, em algo em al Afeganistão, por exemplo, aqui estão, deve ser muito pior, mas aqui tem essas tem essas situações sociais, né, que são legais de discutir. É. O Enio falando aqui: "Minha maior crítica à esquerda progressista é essa, as pautas progressistas dos Estados Unidos não falam nada pra gente. Tem uma galera do movimento negro aqui no Brasil já rejeitando nossa miscigenação". Pois é, que loucura, Muita né. galera já. É muito diferente, a população negra nos Estados Unidos, acho que se eu não me engano são
corresponde a 13% da É população. pequeno. O Brasil foi o que mais recebeu, né, É, escravos. e que mais demorou Portugal para foi a que acabar, né? mais mandou gente da África, foi para o Brasil. Tipo, 300 bilhões de vezes mais que nos Estados Unidos. A população negra no Brasil tem muito mais representatividade, né, em termos Não, e de além do que números. a gente é tudo misturado, cara, não tem jeito. Tá É, tarde para falar que não tem como, você é, entendeu? sim. E a própria nossa cultura católica cristã é muito diferente da protestante aqui dos Estados Unidos. Então, a maneira como a gente lida com o diferente, o outro, é muito diferente do protestante. Muito diferente do protestante. O Bottini falando, se eu levasse em consideração meus toques do dia a dia e minha falta de atenção, era para ser criado um novo termo. Aí, Bottini, não vai ao médico, hein? Fernanda Abreu aqui, falando, ainda bem que meu marido é médico, sempre discutimos qualquer problema dos nossos filhos. Tem que conversar com os filhos, com o companheiro e ficar atento com a escola, mas aqui realmente cada reunião escolar é um desafio. Quando meu filho nasceu, a médica, no início, minha mulher estava um pouco de dificuldade para amamentar, e a médica, pô, não, já prescreveu a fórmula, não sei o que, eu falei, não, vai dar fórmula, vamos tentar. Ela acabou amamentando ele por quase 2 anos, cara. No Mas começo é muito difícil. No primeiro filho, o começo é, é uma das coisas mais difíceis que tem, mas tem que perseverar, você tem que pegar uma médica, entendeu? É uma coisa sua, você tem que pegar uma médica que pode te ajudar. Mas, sabe, de uma maneira muito correta. Tem gente que faz isso, tem gente que força, tem que ter um meio termo, o ideal é um meio termo. Cara, eu tô pensando assim, eu tô fazendo. É uma coisa muito difícil, mas é no Brasil. Aqui, o Brasil, por exemplo, é o país da. Ai, como é que faz cesárea? Todo mundo faz cesárea lá. Aqui todo mundo quer fazer. Todo o país do parto natural. Os caras forçam muito parto natural. Então, eu acho tudo muito complicado nesse aspecto. a minha mulher ficou 18 horas em trabalho de parto. Foi Foi, natural, cara. foi natural. Aqui, Eu fiquei 12 da minha primeira filha. sério, 12. putz, Primeiro. Aí o segundo moleque foi nem 3 horas. pô. Não, mas os caras assistiram muito. Essa parte foi bom, né, cara? Mas ela sofreu, tadinha, tá louco. Sofre. Ah, fiz chapinha. A América está doente, drogada e falida. O resto tá bom, cara. Tirando Tá isso, o resto tá bom. Aqui em Massachusetts começou, o ICE voltou com tudo. Até fiz um vídeo, cara. Então, pô, hum, final de semana inteiro batida, gente presa. É um caos, cara. Complicado, viu? Você viu a É, fábrica da Hyundai? eu vi os coreanos, né, cara? Que loucura. Mas ali foi a própria fábrica que trouxe, não tem? Mas é aquilo que a gente fala. São os contratantes que fazem É. questão de pegar a gente por Eu salário falei baixo. no meu vídeo agora há pouco, eu falei, Sim. cara, se os imigrantes latinos e qualquer imigrante entrasse aqui legalmente para ser CEO, para ser diretor de banco, para ser operador da Bolsa de Valores, não entrava ninguém. Não, Não entrava ninguém, né? Ele entra porque favorece quem está no topo da pirâmide financeira aí. Cadê? A Fernanda Abel, uma pergunta aqui interessante, Sara. Uma pergunta: por que vocês continuam nessa bosta de país? Eu te devolvo a pergunta, Fernanda. E você? Por que você continua? Não tem lugar perfeito. não Não dá para existe. romantizar. Você vai viver. E você vive a vida, tipo, para mim, a vida não é o lugar onde eu tô, é onde eu faço o meu lar, assim. Eu, se possível, eu mudaria de país mais umas 2, 3 vezes. Eu queria viver em outras partes do mundo, porque eu acho que é uma experiência muito legal. Eu tenho essa sensação, mas é uma coisa muito individual também. Eu também. Respeito pra caramba quem não tem vontade nenhuma de morar fora, mas quando me perguntam, eu falo, poxa, todo mundo deveria ter experiência de morar pelo menos num outro país, assim, porque. E eu gosto aqui, claro, cada um tem um contexto, né? Eu também não escondo e não fico Não fazendo falo que é é, perfeito, não. média também. Até em relação. Eu tive uma vida sempre muito privilegiada em São Paulo e aqui também vivo bem, entendeu? Então, também é fácil, às vezes, dependendo da tua posição, você falar, pô, isso é bom, isso é ruim. Cada um vem num contexto diferente, né? Tem gente que
que vive muito bem no Brasil, e tem gente que vive muito mal, e tem gente que eu conheço muita gente que vive muito mal aqui e outras pessoas estão muito bem. E eu não tô falando só de grana não, tô falando de, pô, de adaptação, de gostar de onde tá, entendeu? Eu hoje gosto muito, no meu contexto, com família, com filho pequeno, uma cidade muito pequena, muito tranquila, né, escolas boas, eu gosto daqui, entendeu? Os Estados Unidos, tem que lembrar que os Estados Unidos são maiores que o Brasil, né? É um país enorme, é gigante, né? Então, e os estados, cada estado é um país também, tem características muito próprias também. Então, enfim, o Bottini falando, eu amo demais viver aqui, apesar dos desafios aqui é bom demais. Pois é, o Bottini é um outro cara que gosta muito de viver aqui nos Estados Unidos, né? Como tem gente que vê, eu vi gente chegar e não se adaptar e ir embora. Vi gente ir É. embora em menos de um ano, tem também, entendeu? Fiz chapinha aqui, Bostil Forever. Eu fiz chapinha, é um patriota. Postileiro, né? Fiz chapinha. Aqui a Fernanda Abreu falando, já morei aí, achei ruim. É uma experiência, é muito pessoal, né? Aqui o Enio falando, eu só queria morar num lugar mais ameno, o calor é foda. Vem pra cá em dezembro, vem passar o Natal aqui, Enio. Você vai ver.